Olá pessoal, aqui é o Alessandro Faustino da Citec Agrícola e hoje nós estamos aqui com mais um podcast da Citec Agrícola. E não deixando somente entre a gente, igual foi o primeiro podcast aí, hoje nós estamos aqui com pessoas importantes aqui do meio agrícola, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo Júlio Priori, da Priori Sementes, e o Dr. Edson Matos também, que estará aqui discutindo um pouquinho sobre ervas daninhas, né? Então, só para vocês entenderem um pouco quem que é os nossos convidados, o Júlio, ele é engenheiro agrônomo, né? É formado aqui mesmo, Júlio? Sou formado em Piracicaba, no estado de São Paulo. E ele é um dos gestores da Priori Semente aqui de Jataí, né? Uma revenda que é uma revenda muito importante aqui em Jataí. E o Dr. Edson Matos, eu estou com o currículo do homem aqui, que o currículo dele é bom, hein? Engenheiro agrônomo formado pela Universidade, a Unesp de Jaboticabal, mestre em ciências com ênfase em produção vegetal pela Unesp também de Jaboticabal, MBA em marketing estratégico pela FGV e doutorado em agricultura pela Universidade Estadual Paulista também, a Unesp de Botucatu. E o Dr. Edson já tem uma experiência maior aí, 25 anos em pesquisa de plantas daninhas, onde a gente vai estar aqui discutindo um pouco sobre esse tema aqui. Mas eu queria aqui já deixar aqui um pouquinho também, quero agradecer ao Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui. Olá pessoal, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar a Citec aqui pela iniciativa de iniciar o podcast, né, trazendo temas relevantes. Igual o Alessandro falou, meu nome é Júlio Priori, sou engenheiro agrônomo, a gente tem um canal de distribuição aqui em Jataí, que é Priori Sementes, e também somos produtores, então a gente entende, tem um pouco de conhecimento, um pouco dos dois lados, né? Sabe quais são as dores dos produtores e ao mesmo tempo a gente tem as ferramentas para tentar melhorar a vida dos produtores. A gente trabalha com diversas culturas na fazenda, tem uma área irrigada, então trabalhamos com soja e milho, as principais, mas também colocamos feijão, arroz, trigo, já plantamos algodão, sorgo, girassol, então é bem diversificado. É bem diversificado. Vocês trabalham também com pivô, né? Sim, a gente tem uma área irrigada. Arroz, né? Arroz, a gente até teve pivôs inviabilizados por presença do capim-pé de galinha na cultura do arroz. Então, a gente sabe um pouquinho dos desafios que tem de planta daninha. A gente tem uma parceria com o professor Edson. A gente trouxe ele aí para estar visitando alguns parceiros, clientes, e para estar visitando áreas para a gente tentar se programar para a próxima safra, né? Agora a gente está na época aí de entre safra, então a gente já está pensando na safra 25-26, então a gente trouxe ele nessa oportunidade aí para já dar o pontapé inicial, a gente já fazer o planejamento nosso para a próxima safra. Não, beleza, então. Doutor Edson, é um prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu, Alessandro. Olá, pessoal. Agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês. A gente está conversando um pouquinho sobre os problemas de plantas daninhas, né? Eu, como o Alessandro falou, tenho 25 anos aí já trabalhando nessa linha de plantas daninhas. Trabalhei em empresa, na parte de pesquisa, até no desenvolvimento da soja RR no começo. Depois trabalhei em outra empresa com muita a parte de desenvolvimento aí também de novos herbicidas. A parte de marketing, por isso que até a FGV ali, tudo para trabalhar um pouquinho em marketing. E aí no último ano eu resolvi seguir carreira solo, né, na parte de consultoria e trabalhar com as distribuidoras, né, com empresas também aí multinacionais, nacionais aí. A gente fazia treinamento para as equipes, fazer visita aos clientes, trabalhar muito nessa linha aí, pensando no manejo de plantas daninhas, que a gente sabe da grande dificuldade e o grande desafio hoje para o produtor, para as consultorias, como você trabalha, para os distribuidores, e a gente sabe dessa dificuldade, então a gente tenta auxiliar e fazendo muitas vezes um manejo dentro das fazendas, muitas vezes assim, a gente está acostumado num passado não tão distante a trabalhar muito, com uma única recomendação. E o que a gente vê hoje é que, dependendo da espécie que você tiver de plantas daninhas, você vai ter que fazer uma recomendação, às vezes para um talhão, às vezes para uma fazenda, às vezes para alguma área específica, você vai ter que mudar e fazer um planejamento muito bem feito. Por isso que a gente vem trabalhando aí com a Priori, como parceria aí, fazendo alguns trabalhos bem interessantes nesse sentido. Beleza. O Júlio, conta um pouco quem que é o Júlio Priori, onde que o Júlio formou realmente,
Que ano que foi? Só se falar a idade vai... Bom, Júlio Priori, né? Nascido e criado em Jataí, né? Minha família, meu pai e minha mãe são catarinenses. Minha irmã nascida em Santa Catarina, então vieram para o Jataí, criar a raiz aqui. Eu e meu irmão já somos nascidos aqui. Então, goiano do pé rachado. Meu irmão formou na UFJ, engenheiro agrônomo também. Ele começou a trabalhar com meu pai, ele formou em 2009. E eu saí para fazer meu ensino médio em Goiânia. E depois fui para Piracicaba. Formei lá em 2010, esse ano, fazendo já 15 anos de formado. Legal, então, aí assim que eu formei, voltei para trabalhar e assumi a parte de produção da nossa família. E meu irmão fica mais focado no nosso canal de distribuição, junto com meu pai, que faz a comercialização de grãos. Então, legal. É família de produtor, empresa de produtor. Chega lá, é muito bom, que fala direto com meu pai lá, que ele costuma fazer muito negócio bom. Beleza, então. Doutor Edson, vamos falar um pouco aí, então, quem que é o Edson, da onde que o Edson veio, qual cidade que o doutor Edson... Vamos lá. Eu sou natural de Catanduva, interior de São Paulo, né? Bem ali. Bem ali, bem próximo também, tá aqui, mas bem próximo de Jabuticabal, dá uns 100 km de Jabuticabal. Aí fui fazer faculdade, entrei em 94, né? Então já de faculdade, fazendo faculdade desde 94, sempre trabalhando na parte de plantas daninhas de quando eu entrei. E terminei em 99 ali, então já tem bem mais do que o Julinho aí de formado, já trabalhando na lida aí. Moro em Jabuticabal desde então já tem muito tempo morando em Jabuticabal. Viajo o Brasil inteiro, então conheço todas as regiões agrícolas, graças a Deus o serviço que a gente faz deu oportunidade. Então, desde o Rio Grande ali, passando por Santa Catarina, a terra aí dos pais do Júlio, até Rondônia ali, Pará, a gente já teve em algumas áreas, em algumas Rondônia regiões. Tá desenvolvendo bem. Desenvolvendo bastante. Eu tenho amigos lá que estão plantando lá. Muito interessante ali a região. O próprio Maranhão, Piauí também desenvolvendo bastante. Então, a gente teve a oportunidade de viajar o Brasil todo. 26 anos aí vai de formado, né, na lida. Mais de 25 anos de experiência nessa área aí, e se contar a parte desde da graduação, que fazia estágio também com as empresas e tudo mais, já tem muito mais que isso. Casado há 24 anos com a dona Daniela, pai do João Pedro e do Henrique. E aí, assim, eu sempre direcionei a minha vida trabalhando com especialização, tá? Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham mais voltado para uma parte mais ampla, né, das culturas, e eu trabalho mais com especialização de plantas daninhas, né? E não poderia ser muito diferente, né, Alessandro? Porque eu costumo falar que o meu nome já puxa isso, né? Edson Matos, eu teria que trabalhar com planta daninha, né? Então, até a consultoria foi um Sem Matos com o meu nome. Sem Matos Consultoria. Eu estava falando, achei muito legal o nome. O doutor Edson, sim, hoje a gente está tendo um problema muito... Para mim, hoje é um problema sério. Porque, querendo ou não querendo, a gente pode rodar o tanto que for, nós vamos cair no pé de galinha. Não é verdade? Vai cair do jeito que rodar. Você conversa com um produtor, não, lá tá estourada a minha área. Você conversa com o outro, fala, rapaz, tá começando. Então, assim, vamos já bater um papo aqui. O que o senhor me diz assim? Por que realmente começou a aparecer esses pés de galinha resistentes para nós? Qual foi são sementes que vieram resistente? Ele ficou resistente? Compactação do solo tem alguma coisa a ver? Dá uma explanação para nós. Vamos lá, Alessandro. Assim, eu sempre gosto de falar assim, o pé de galinha está em evidência e realmente a gente tem que tomar cuidado com ele, porque a gente vê ele nas áreas que a gente, principalmente Cerrado, pegando aí de Minas, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Bahia, Rondônia, o pé de galinha é o principal problema, tá? Mas eu sempre falo, pessoal, cuidado, tem outras plantas daninhas chegando, tá? E aí às vezes a gente não dá uma determinada importância, e que ela começa a tomar uma importância ali, aí a hora que a gente perceber, ela já entra nas áreas, aí toma conta, tá? Então eu falo assim, pé de galinha é importante. A gente tinha relatos em 2003, foi o primeiro relato dos ACCAses, né, dos graminicidas lá no Rio Grande do Sul, a pé de galinha, mas ficou esquecido esses relatos, né?
Em 2016, a equipe do Dr. Rubem e do Dr. Jamil ali da UEM de Maringá relataram a resistência do pé de galinha a glifosato no Paraná. Tá? E em 2019 a doutora Núbia relatou o problema do pé de galinha no Mato Grosso com resistência tanto aos graminicidas, principalmente aos FOPs, e ao glifosato. Então a gente já tinha alguns relatos aí de resistência, só que não estava nessa proporção. Então, assim, alguns fatores podem ser determinantes para isso. Eu gosto sempre de citar assim, o principal problema acaba assim, o uso contínuo de uma mesma molécula. Então a gente faz uma seleção de pressão, né? A gente seleciona algumas plantas daninhas aí e o pé de galinha pode ter acontecido aí essa questão de seleção. Vamos dizer então que ele já estava na natureza ali resistente. Isso. E acabou selecionando. O que acontece? Muitas vezes a gente mata e a gente vê o começo da resistência assim. Você joga, por exemplo, um glifosato com graminicida ali. Você vê que morre 90%, mas às vezes fica uma planta. Você fica naquela dúvida, será que foi erro de aplicação? Será que não foi? E muitas vezes já pode ser que aquela planta já está sendo selecionada. E aí, como você mata as suscetíveis ao glifosato e ao graminicida, aquela que apresentou uma certa seleção, ela vai soltando novas gerações com essa mesma característica. Então, se começa a aumentar. E o que a gente observa, assim, uma planta em 10 metros quadrados não é nada. Você está lá fazendo um levantamento, fez um levantamento, sobrou uma que deve ter escapado, bico deve ter falhado. É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Exato. E aí já no segundo ano já não é mais uma planta em 10 metros quadrados. Já passa para 4, 5, quando a gente assusta, já tem 10 plantas por metro quadrado. Aí que é a complicação, porque aí como você manejar isso daí, né? Uma planta que assim, as facilidades que a gente tinha do glifosato justamente era essa, né? Controlar em determinados tamanhos, independente muitas vezes, você só aumentava a dose, ajustava e fazia um controle muito bem feito, né? O próprio graminicida, você conseguia ajustar, trabalhar e fazer um controle. Mas se você perde essas duas ferramentas, isso começa a complicar. Então você vai ter que trazer um pré-emergente para o sistema, você vai ter que trazer uma dessecação talvez diferente do que é feita hoje, né? Com graminicida e só glifosato. E tomar cuidado com algumas moléculas. O que eu vejo assim, que talvez a gente comece a fazer uma pressão muito grande, glufosinato. Então, glufosinato é um produto que ainda o pessoal está trabalhando, vem funcionando, né? Mas em algumas regiões de Mato Grosso, por exemplo, você começa a pegar em Campo Novo, começa a pegar em algumas regiões, talvez o glufosinato já começa a ter a mesma seleção que a gente teve com o glifosato há um tempo. Então, a gente precisa tomar cuidado para não perder essas ferramentas que ainda a gente tem aí funcionando. É uma coisa interessante. Eu vi um negócio, eu fui numa fazenda, visitar uma fazenda, e eu vi uma coisa interessante. O funcionário, o aplicador, do pulverizador, estava aplicando, aí acabou a bomba, ele foi abastecer, na volta ele errou e pulou uma passada. E ele estava fazendo o S-betalaclor, né, junto com o glifosato. O milho, quando eu fui lá olhar, o milho estava desse tamanho aqui já, o pé de galinha já estava desse tamanho, somente naquela passada. Então, assim, o uso de pré-emergente, o tanto que é importante. É muito importante. Mas aí, vamos lá, professor, o cara perdeu o time e já colheu a soja, porque o pé de galinha tomou conta lá, ele colheu a soja, cortou o pé de galinha com a máquina lá. O que eu posso fazer para mim não ter esse pé de galinha no próximo ano? Manejo mecânico, químico? O que eu posso fazer? Você pode fazer o manejo mecânico desde que você associe aí o manejo químico, né? Vamos lá. Muitas vezes você pode fazer uma grade. Às vezes o pessoal vai resetar. A gente sabe que tem áreas que o problema está tão grande que às vezes acaba valendo a pena resetar o sistema, você fazer uma grade, às vezes 2 grades. Ainda mais que o solo hoje está muito compactado. Exato. Vocês têm problema lá de compactação, Júlio? Sim, a gente inclusive está resetando uma área nesse momento. Sim. A gente até foi com o professor lá, a gente já fez 2 aplicações, inclusive aplicações sequenciais, usando moléculas que a gente fazia tempo que não usava. Na verdade, nunca tinha usado. A gente tem moléculas antigas que estão voltando para o manejo. Está voltando. Lá a gente fez um manejo, por exemplo, com metribuzin, que a gente não costuma fazer. Estamos associando bastante a aplicação de protóxicos para ajudar a aumentar a eficiência tanto do glufosinato como do glifosato.
Então, a gente está tendo esse problema esse problema com o pé de galinha. Também, ela potencializa, né? O glufosinato ou o glifosato. Flumioxazina potencializa. O flumioxazina potencializa até o diquat, muitas vezes. Então, dependendo do casadinha que você fizer, diquat com flumioxazina fica bom, o glufosinato com carfentrazone fica bom, tá? Eles potencializam. Não que eles tenham um efeito em si no pé de galinha, mas eles potencializam esses produtos, principalmente numa sequencial. Então, se o cara perdeu a mão aí, a melhor coisa que tem é ir lá fazer uma grade para tentar arrancar ele, seria isso? Tem áreas que você vê que está muito problema, às vezes vai valer a pena ele fazer isso, fazer uma grade, a entrar aí no sistema com pré-emergente. E aí, assim, até no Julinho ali, ele vai ser feijão, né? O pré-emergente que ele pode entrar ali, muitas vezes, ali pode ser, por exemplo, 2 pré-emergentes novos, né? Trifuralina e pendimetalina. Olha, uma associação coisa bem nova, né? Bem novinha. Mas que controlam bem. Então, assim, talvez assim, você não tem muita opção em feijão, né? Então, talvez o imazetapir no feijão já não é bom, né? Não é bom, não seria interessante. Então, você pegar, assim, 2 moléculas que ainda tem um potencial bom em pé de galinha, porque ficaram muito tempo sem se expor, ainda tem um potencial bom e ainda é bem seletivo para o feijão, né? Então, talvez trazer moléculas antigas aí para o sistema. Trazendo molécula antiga, fazendo um pré-emergente. E nem agora, essas chuvas agora, compensa ir lá e fazer um pré-emergente agora, nessa chuva que deu agora? Compensa até o manejo outonal, se o cara for largar no pousio. Isso, tem algumas áreas, por exemplo, lá na região de Piranhas, que o pessoal está fazendo nesse momento aí. O que o Julinho falou lá, o pessoal teve uma boa umidade, metribuzin você precisa de uma boa umidade. Não estando tão grande, 1 litro, eles estão fazendo em torno de 1,3, porque eles vão largar o período aí agora em pousio mesmo. Então eles vão fazer 1,3 ali de metribuzin, estão fazendo 200 ali do tiafenacil, tá? Com glifosato. E aí a seca vai fazer a segunda parte ali como sendo um sequencial nesse momento, para lá na frente ficar mais fácil. Usando a seca aí a favor ele poderia entrar com pré-emergente, né? com essa umidade? Poderia. Um pré-emergente que teria um funcionamento aí pensando já em segurar a sementeira. Porque o grande problema é o seguinte também. Como a gente tem grande quantidade dessas plantas adultas, a gente tem que analisar que cada planta adulta dessa produz em média 120 mil sementes novas de pé de galinha. Então você vai imaginando, vai calculando o banco de semente que fica no solo. Por isso que eu falo que o pré-emergente é muito importante. E talvez nesse sistema aí o cara já colocar um pré pensando em segurar alguma coisinha ali de que vai germinar. Tem alguma mistura que o produtor tem que evitar fazer? Eu vou dar um exemplo porque eu ouvi uma pessoa falando assim que ele está observando que a mistura do... Como é que é o nome? É o cletodin e o aloxifop. A mistura do aloxifop com o glifosato está tendo menor eficiência do que quando aplica ele sozinho. Eu ouvi algumas conversas. Isso é de fato, então? Assim, isso daí a gente viu muito na prática esse último ano aí, assim, na Bahia, em algumas regiões, onde você mistura o próprio glifosato ali com o aloxifop ou o cletodin, dependendo da região, com o glifosato, você pode ter um efeito antagônico. Você piora o efeito dos dois. Às vezes você ia ter uns 50%, 60% de controle, você cai para 30%. E até quando a professora Núbia, a doutora Núbia, relatou a resistência na década de 2019, tudo que ela fez o relato dessa resistência aí junto com o Lucas, né? Que foi o que publicou o doutorado dele nessa linha, já via-se esse problema. Quando você fazia a mistura para determinar a resistência, faz separado, aí eles fizeram a mistura só por conhecimento e via que existia esse antagonismo, piorava o efeito de ambos. Então, muitas vezes seria melhor separar o graminicida do glifosato nessas áreas. Porque a gente já vem aqui daquele costume do amargoso. Né? Glifosato. A gente observou o seguinte, quando eu misturava glifosato, mesmo ele sendo resistente, a gente misturava o glifosato com o cletodin, o aloxifop. Cara, ficava top. Sim. Então, acabou vindo a mesma ideia para o pé de galinha. Mas a gente começou a observar, realmente, eu vi o pessoal falando, e algumas áreas aqui na nossa região, a gente começou a observar que não fez nada. Deu aquela amareladinha nas pontas e pronto. Aí a gente buscando informação, chegou essa ideia até nós. Mas eu misturar ele com o glufosinato não tem problema. Né? Não teria problema. O senhor comentou um negócio muito interessante antes, falou assim que a gente está se preocupado com o pé de galinha, claro, ele é importante, mas está vindo outras ervas. Quais são essas ervas, professor, que a gente tem que se preocupar aqui? Até hoje no treinamento eu estava falando para o pessoal assim, o que eu vi que foi aumentando esse ano, caruru. Caruru a gente tem que começar a preocupar, porque se você começa a rodar o Goiás aí eu falo assim, Cristalina, você vai para Padre Bernardo, você vai ali para Formosa, a própria Bahia, você vem aqui, Rio Verde para cá, você vê muito escape de caruru, muitas vezes uma outra planta,
Mas o caruru é muito rápido para se espalhar, porque ele produz ali em média 400 mil sementes, podendo chegar, dependendo da espécie, 600 até 1 milhão de sementes. Então ele é muito rápido. De 2 anos assim, ele entra dentro de uma área, de uma lavoura e faz um estrago. Então o caruru é uma das plantas. Outras plantas que eu vejo que o pessoal tem que começar a se preocupar. A gente já tem casos de resistência de picão preto no Paraná, a glifosato, e aí assim, aí a gente vai fazer o quê? Muitas vezes vai estar associado, porque o picão preto já no passado, isso desde 93, você já tinha resistência aos ALS. Então assim, o glifosato não funciona, a primeira coisa que a gente pensa é os ALS. Às vezes o ALS não vai funcionar por causa dessa resistência já no passado. E no Paraná também, isso foi recente, em 2023, já teve o relato de picão preto a Fomezafem, que era uma das poucas coisas que você conseguia fazer que ainda controlava. E sempre lembrando que Fomezafem, Imazetapir, o próprio Cloransulan, a gente vai usar eles pensando em plantas pequenas. E isso a gente desacostumou por causa do glifosato. Porque o glifosato dava uma flexibilidade no tamanho das plantas. Nós estamos com uma área que o picão subiu e nós fomos lá aplicar. Eu brinquei com isso assim, ó, o picão você mostrou o glifosato, ele já morre, né? E o cliente nosso foi lá e aplicou lá e não matou, não fez nada. Então, esse ano nós já estamos entrando com pré-emergente. Nessa área nós vamos entrar com o Clomazone, se eu não me engano. Sim, o Clomazone é uma das melhores ferramentas de pré para ele. Isso, que é um produto, se eu não me engano, chamado Reator. Isso, que é o meio encapsulado. Isso. Nós vamos entrar com ele na área, nessa área em específico, né? E vamos trabalhar. Eu até falei para ele assim, qual coisa a gente plantar uma soja conquista nessa área e se escapar a gente entrar com o glufosinato. Você tem então, o 2,4-D que ainda pega. Isso, então você tem algumas o 2,4-D ainda pega. E o glufosinato eu vou fazer um trabalho bom nele, né? Sim, vai. E a gente está observando. Eu acho que picão vai ser um problema... É isso que eu falo. Então tem algumas plantas... Assim, não é em grande quantidade ainda, mas a gente vê escapar em algumas regiões Tocantins, aqui mesmo em Jataí, algumas outras regiões aí, o andropógon. Andropógon, depois que vai para dentro da área também, é muito complicado. Nossa, que é mais rodovia, né? Você tem beira de rodovia. Lá parece que é só nas beiras, né? Até o que a gente começou a conversar hoje cedo, a gente tem que tomar bastante cuidado com a parte de disseminação de plantas. Porque ele explicou o caso do caruru mesmo. Caruru, você vê uma planta ali e eu tô com problema. Tem um talhão meu que o ano retrasado, você via uma outra planta. Esse ano já aumentou o problema. Então, até, inclusive, eu falei pro pessoal, a gente fez uma capina na área. E andropógon, ele está começando em alguns talhões nossos. Se a gente passar a ver beira de rodovia, praticamente tomado, né? Então, ele começa a entrar e não tem produto que aplica aqui, que lá a gente... Até manejo de beira de rodovia a gente fez com um pulverizador menor, com a Costal, colocou o produto... Não controla. Depois que está entorcerado, ele volta. Ele não tem o que mata. Então, assim, eu observava no passado, porque a gente vê que o andropógon começou, foi de uns anos para cá. Sim. Vou colocar de uns 10 anos para cá, tem problema mesmo. Sim. A região do Chapadão do Céu é que mais tem problema de andropógon, né? Mas a gente via que no passado, você ia lá, colocava um siliconado junto com a aplicação de glifosato e um cletodin lá, ele controlava bem e de repente parou. Ou seja, ele pegou resistência ao glifosato também? Eu não consigo falar, assim, nesse caso eu não consigo falar de resistência porque ainda não foi publicado, não foi registrado. Seria a mesma coisa de erva de Santa Luzia. A erva de Santa Luzia a gente vai lembrar também que há um tempo atrás com o glifosato a gente controlava. Se a gente pegar as regiões aqui, a gente vê... Nós estamos com um problema muito sério na região baixa. Dá um arroxeamento e não faz nada. Isso. Falar para você que é resistência, eu coloco como novos problemas. Até a gente identificar se é uma resistência ou não. Mas que o problema está aí, tá. Então, como não tem a publicação, a Sociedade Brasileira de Ciências e Plantas Daninhas ainda não deu aval, o Agarac ainda não falou, não foi publicado no WIDSAIS, no então, site. Então não dá para dizer que é uma resistência, mas a gente está vendo o problema. O indício é de que pode ocorrer, está ocorrendo a resistência. O que a gente está observando, o senhor falou daí da erva de Santa Luzia, na região baixa lá, aí a gente aplica o 2,4-D, que é um produto que a gente está acostumado a usar, ela é como se não tivesse feito nada. Ela nem entorta mais. Antigamente ela entortava, a gente aplicava... É a característica do oxínico, né? Isso. Ela não entorta nas regiões. E o glifosato, esse ano mesmo, escapou de uma área. Rapaz, foi até engraçado, porque eu falei assim, cara, vamos tentar algo. Soja e Pro, né? Vamos tentar algo. Ela escapou, eu coloquei 2 litros de glifosato 500 e meio quilo de ureia. Torrou ela. Aí ela torrou, não matou, ela torrou, aí ela fica só o talinho, a soja saiu, aí ela não sai, só que depois... Ela volta. Isso aí, depois que a soja começa a secar, ela volta.
Mas outra coisa nós observamos nessa mesma área, professor. Nós pegamos e fizemos uma barra com glifosato para controle de corda de viola. As cordas de viola saindo ali, aí fizemos um glifosato para depois entrar com o reglone para dar aquela torrada. Aí fizemos só a bordadura, porque era só as bordaduras que a corda de viola estava subindo por causa da beirada da estrada, né? O sol ali o tempo todo, né? Naquele local que nós fizemos, a barra do glifosato, não nasceu um pé de Santa Luzia. Para dentro já nasceu. Ou seja, ele deve ter pego ela pequenininha. Sim. Então, ou seja... Talvez ainda não seja resistência, seja o tamanho, o que ela está passando de uma safra para outra. Pode ser o tamanho, né, o que a gente observou lá. Porque não mata mesmo. Nós fizemos 3 litros de glifosato 500, não fez nada nela. Ela dá essa rocheada que você falou. Essa rocheada, mas uma. Até a gente está fazendo algum trabalho com o Denner, que ele me ligou essa semana aí. Ele falou: tem uma área aqui naquela área que a gente foi feito o dia de campo lá da Sistec. Falou: queria fazer uns protocolos aí. A gente alinhou alguns auxínicos com alguns protóxicos. Eu vejo assim: essas folhas largas aí, caruru, picão preto, vassourinha de botão, os auxínicos e a escolha do auxínico vai ser importante, assim como colocar o protóx na jogada. Qual protóx? Depende da erva que você quer controlar. Às vezes você quer uma trapoeraba, você quer uma corda de viola. Se for colocar um protóx, aí o mais indicado seria aí o carfentrazone. Se eu pensar numa vassourinha, até por questão de custo, né? Se eu pensar só numa vassourinha de botão, numa erva quente, a flumioxazina seria um produto indicado nesse manejo, daria para entrar. Se eu pensar mais numa pulva, por exemplo, o saflofenacil seria um produto indicado para entrar, né? Se eu pensar num complexo maior, folha larga, folhas estreitas, aí o tiafenacil hoje você conseguiria encaixar. Então você tem alguns protóx para colocar no sistema, mas eu vejo que o protóx vai ser importante. Nem picão preto que a gente citou, a escolha do pré-emergente vai ser importante. Se eu pensar em controlar picão preto, eu tenho que colocar um clomazone no sistema. Seja ele mistura, seja ele isolado. Se eu pensar num caruru, o sulfentrazone, apesar do pessoal não gostar muito, seria a melhor indicação pensando em caruru, pelo residual e o controle que ele dá. Mas você tem outras moléculas aí também, né? O metribuzin que ajuda, você tem o S-metalacloro que ajuda num caruru. Então você vai rotacionando, às vezes fazendo uma mistura para pegar o melhor complexo aí de plantas daninhas. Outra coisa que a gente observou esse ano também, aqui já eu observei, a buva. Fizemos área com aquele produto novo da Corteva também. Entramos com 3 litros de glufosinato depois, na sequencial. E você vê assim que ela torrou mesmo. Mas ficou algumas manchas no meio que queimou só as pontas. Será que nós estamos tendo alguma resistência já? Aos outros auxínicos ainda não tinha visto, mas assim, ao 2,4-D já existe, né? Então já tem um problema grande aí de resistência de auxínico a 2,4-D. Seria a Coniza sumatrensis, essa daí até no passado aí, tinha sido relatado a própria paraquat, a 2,4-D, glifosato, clorimuron. Você tinha um problema sério com ela ali de plantas resistentes, né? Nesse último ano, o pessoal do Paraná ali, você pegar o Leandro e o Alfredo Paiola, eles viram muito escape de diquat com essa buva também aí na sequencial, por mesmo grupo, né, do paraquat ali. Mas há outros auxínicos, né? Esse daí seria o florpirauxifeno, né, que é o novo deles ali para dessecação, né, pré-colheita ali que eles vão trazer, né? Eu não tinha visto ainda a buva escapar, e principalmente numa sequencial, mas o que eu vejo? Talvez a gente vai ter que colocar junto com esse auxínico na primeira ou na segunda um protóx. Isso que eu falo, talvez a gente ajustar uma dose de um saflofenacil ou de um tiafenacil junto, ou com a parte de dessecação ali, ou na segunda, na sequencial. Porque o protóx ele vai fazer essa jogada de ajudar a matar mais fácil, a acelerar o processo muitas vezes de um glufosinato ou ajudar o auxínico. Essa área foi até engraçada, porque na hora que a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente pensou foi falha de barra, de pulverização. Mas aí eu observei, porque falha de barra ela tinha que ser conforme a coisa. Aí a gente observou que alguns lugares ela fazia como fosse uma meia-lua. Então, assim, é como se uma máquina tivesse passado, colhido ali e espalhado. E isso foi de jeitinho. Aí levamos o pessoal lá, eles olharam, falou, rapaz, até agora a gente não tinha visto isso. Pode ser alguma coisa nova? Ninguém falou nada, né? Porque a gente troquei ideia com outros também, mas é igual você falou. Até agora não tem falar assim, ó,
Resistente a outro auxínico, não. Mas aconteceu esse caso com nós isolados. A gente não sabe que se... pode ser feito, assim, é coletar essas sementes aí do que sobrou e a gente mandar para o laboratório, por exemplo, que faz esse tipo de análise, Para identificar realmente, falou assim, ó, tá tendo aos outros porque auxílios. nem pra gente é complicado. nem o glufosinato não queimou Não ela. queimou Queimou só as pontas, ela ficou amarelou ali e pronto, acabou. E aí glufosinato ainda não tinha nenhum relato assim, nem parecido. Então talvez a gente... Mas o resto começar torrou. a pensar. Nós andamos assim na área todinha. Ficou fantástica a aplicação do produto com o POSCO, né? Fizemos o produto, 14 dias depois entramos fazendo E até a aplicação. máquina que você tocou aí, que pode ser máquina, assim, o que eu vejo, o grande disseminador acaba sendo máquina, o Alessandro. Às vezes a gente entra numa área que às vezes está sujo, e aí a gente vai para uma área mais limpa, a gente leva essa semente. Às vezes a gente contrata o vizinho, ou pede força para o vizinho, ou contrata uma outra máquina, e às vezes essa máquina circulou para outras regiões, e essa semente acaba circulando. Então o que eu vejo muito assim, ó, se a gente imaginar que a primeira resistência de vulva apareceu no Rio Grande do Sul, para ela chegar no Cerrado, tem que ter sido por máquina ali que veio fazer plantio, fazer colheita, a gente tinha muito disso. Foi o caso da buva, que da a gente... amargoso. Né, amargoso, né? Mas um negócio assim, que eu acho interessante. Há muitos anos atrás, eu fiz alguns testes nas primeiras sojas transgênicas. Sim. Aplicando clorimburon, aplicando mazetapir, aplicando cobra, aplicando o flex. Cara, torrava a soja. O senhor tem algum trabalho nesses materiais mais novos, desses produtos, se a gente pode usar ou não? Eu sei que é uma área que tem picão e o picão está pequenininho, eu posso entrar com esses pós-emergentes sozinho ou com o glifosato nesses materiais novos hoje, as I2X, Conquesta, vamos falar desses materiais. Esses materiais aí costumam ser mais sensíveis, né, digamos assim, porque já teve melhoramento, já foi justamente para ter a caixa produtiva um pouco maior, né? Então a gente vai ter que tomar cuidado muitas vezes com dose e ajustar o time de controle dessas plantas daninhas, tá? O que tem, por exemplo, se a gente pensar no imazetapir, pensar no clorimburon, hoje a gente tem muito material que às vezes a gente não sabe, que depois vai dar problema para a gente no trigo e no feijão, STS, que aí ele é tolerante aos ALS, né? E aí você vai conseguir talvez trabalhar com clorimburon, com uma dose um pouco mais ajustada, ali, sem sofrer tanto, um imazetapir, o próprio cloransulan, sem sofrer tanto, tá? Com essa soja. O Protox já nem tanto. Então, assim, o Lactofen é aquela fita do passado que a gente via, se for aplicar hoje, a gente vai ver de novo. Sim. E o produtor não está acostumado. Aí ele vai reclamar, matou minha soja, queimou minha soja. Isso aí o Fomesafen a gente vê que o pessoal não vem trabalhando com dose cheia, né, na base de 1 litro, nada, na base de 500, mas são para plantas pequenas. Então a gente vai ter só ou acompanhado com o glifosato? Eu assim, não colocaria um glifosato junto, talvez assim, se fosse fazer uma mistura, talvez com um Basagran ali junto com ele, para complementar. O glifosato, nesse momento, não valeria a pena, porque ele não está controlando aquela erva que eu quero nesse momento, né? Então, colocar um outro produto que poderia ajudar e causaria menos injúria, talvez, ali. Porque o glifosato, ele não tem o óleo, né? Mas ele tem um adjuvante ali que pode favorecer com que essa fita fique um pouco mais acentuada, muitas vezes. Então, não colocaria com o glifosato essas moléculas mais quentes. Assim. Colocaria ela sozinha, se for fazer uma aplicação. Seria muito legal. Ô Júlio, no caso que vocês ali tem pivô na área de vocês ali, como que está sendo esse controle de erva daninha numa área que praticamente ela fica... Praticamente 8 meses do ano fica molhada, né? Bem molhada. Pra gente ali é um desafio grande, igual o professor falou. A gente teve problema com máquina trazer semente, banco de semente fora. Por exemplo, a gente trabalha com campo de milho semente. Então, é uma planta que fica num porte menor, a gente faz o despendoamento, faz a roçar dos machos, então incide luz ali, então pé de galinha ali geralmente sobe bastante, acaba sendo um ali. Problema. Aí, como nas linhagens a gente não pode usar todo tipo de herbicida, é mais restrito um pouquinho, dependendo da empresa que a gente trabalha, então, para fazer esse controle em pós-emergência no milho, fica um pouquinho mais desafiador. Então, a gente costuma ter um problema depois de campo de milho semente. Aí a gente não pode entrar com qualquer molécula também, eles trabalham mais com tembotrione e nicosulfuron. Não trabalham ainda com usa terbutilazina, então é só a atrazina que eles trabalham. A gente acabou trazendo um problema de capim pé de galinha muito grande para a gente e de semente que veio de fora, eles trouxeram um tal de capim camalote, que para fazer o controle mas também conheço. é um pouquinho complicado o controle dele, então
Geralmente, depois de câmbio de milho e semente, a gente está entrando ou com soja ou com arroz. Então, quando é soja, a gente vem trabalhando, até o professor teve na área com a gente, em especial onde era as linhas de marcha, a gente tem que fazer um trabalho mais agressivo. Naquele local, então. A gente, inclusive, esse ano a gente trabalhou com aplicação sequencial até de pré-emergente. Então, a gente plantou a soja, fez o pré-emergente, no pós da soja a gente entrou também com clomazone microencapsulado para... No pós da soja. No pós da soja. E com essa aplicação do clomazone, você falou do microencapsulado, eu não teria que tomar um cuidado pro milho safrinha? Sim, a gente até discutiu isso aí hoje pela manhã, mas depende, você tem que fazer um ajuste de dose para ter a determinada quantidade de ativo, né? E tem que ficar atento também ao ciclo da soja. Então, vamos supor, se eu não me engano, acho que é 90 dias o residual do clomazone. 1,5 vai ser em torno de 90 dias desse microencapsulado. Então, dependendo, você fazendo ajuste de dose e ajuste na época do plantio da soja, creio que a gente não tenha problema, não. Que é uma possibilidade hoje, né? Você entrar com sobreposição de residual, como o clomazone microencapsulado, você tem essa seletividade para a soja, você consegue entrar entre V2 e V6 ali. Para ajustar e fazer o controle das pequenininhas e fazer mais uma recarga, né? Você não pode colocar ele nas duas, que eu vejo. Você colocar na primeira e colocar na segunda, aí você vai ter muito ativo de clomazone ali. Mas você trabalhar com pré-emergente na primeira e ele na segunda ali, V2, V6 no máximo ali, você consegue ali um residual sem interferir muito no milho. O grande problema é quando o pessoal está subindo essa dose para 2. Aí você vai ter um período maior você vai ter que esperar, em torno aí de 120 dias, mais ou menos. Aí você pode ter um problema maior no milho. Então tem muita gente subindo essa dose dentro para 2 litros. E aí você vai ter um problema maior. Problema. Professor, nos trabalhos que o senhor tem acompanhado, o senhor tem feito aí, tem algum outro pré-emergente também que o pessoal já está fazendo testes no Brasil? Porque eu, em 2022, quando eu fui visitar as lavouras dos Estados Unidos, nós vimos lá trabalho lá deles com S-metalaclor, piroxasulfone e tinha mais um, eu não lembro o nome do outro que tinha lá, mas esses dois foi o que mais eu ouvi falar. No pós-emergente de soja, eu não lembro se o Spider estava fazendo no pós, eu não lembro, mas eu lembro que tinha lá no campo, né? Tá tendo alguns trabalhos no Brasil para a gente conseguir alongar isso, cuidando, né? Tipo, eu vou plantar um feijão safrinha, vou plantar um milho. Tem alguns outros trabalhos feitos? Muitas vezes sendo feito, né? A nossa grande dificuldade é justamente essa, em relação aos Estados Unidos. Muitas vezes a gente tem várias culturas, né? Várias sequências. Às vezes em pivô até 3 culturas dentro, né? Isso aqui. Então você consegue rodar muito. Lá nos Estados Unidos nem tanto, você tem um período ali mais frio que você não consegue entrar muita coisa. Então você não teria esse período ali tão grande de esperar. Mas assim, tem o diflufenican, que é um produto aí pré-emergente que a Bayer vai estar lançando aí há pouco tempo e mistura com metribuzin, tá? Você tem um produto que a FMC está lançando também, inibidor de carotenoide, assim como o diflufenican, tá? Que estão lançando aí, pensando em pré-emergente também, em soja, né? Então, mas você não tem tantos produtos novos aí nos próximos 5, 6 anos chegando, não. Você tem tecnologia, por exemplo, que a Bayer vai estar lançando aí também muito em breve, que é uma tecnologia que você vai agregar 5 produtos para você poder aplicar na soja, né? Que é o dicamba, glifosato, glufosinato 2,4-D e mesotriona. Então você vai ter uma soja. Você vai ter uma soja aí com 5 ativos, você podendo usar em pós. Mas você está vendo, são produtos aí que você está imaginando aí que são poucos além do que a gente já tem. Então a gente vai ter que trabalhar, principalmente nesses próximos 3, 4 anos aí com o que a gente já possui em mãos. E em pós-emergente eu tenho que tomar cuidado, então. Até agora, o único que dá para fazer ainda é o clomazone microencapsulado. É isso aí. Você tem a Bayer trazendo o Icafolin, que é um produto que é inibidor da tubulina, assim como a trifuralina, assim como a pendimetalina, só que para dessecação do pé de galinha antes, que é um produto bem interessante também ali, substituindo o metribuzin, né, até quando a gente coloca ali 10 dias antes. Você tem uma UPL trazendo o Azulan, que é um produto que é usado em cana para dessecação também do pé de galinha ou do capim amargoso aí antes, mas 14 dias antes do plantio de uma soja. Então você tem alguns produtos chegando que não estava sendo utilizado. Não, o Icafolin é novo, o Azulan já é antigo, só era usado em cana. Então o pessoal adaptou ele aí para soja, aí é possível usar, mas 14 dias antes do plantio da soja. O mesotrione, eu consigo usar ele para controlar bem o pé de galinha
num pré-plantio de soja um pouco mais Seria longo? antecipado aí, bem antecipado. Quanto né? tempo, mais ou menos, aí? Ó, depende muito de chuva, depende muito do cenário que a gente vai ter. Você olhar assim, a dose que eu vejo que ajuda a controlar bem é 400 ml do mesotrion. Então, é possível fazer. Só que aí você vai ter que esperar uns 60 dias. Uns aí 60 dias no mínimo, Isso, então. no mínimo. Porque eu fiz numa área de milho. No milho, você consegue ajustar. O cliente falou: não vou aplicar glufosinato porque eu já fiz todas as bordaduras aqui e não fez nada. Realmente, na área dele, ele fez todas as bordaduras. E o que a gente observou é o seguinte: as bordaduras, por ser mais compactado, aí que ele não faz nada, né? Aí eu falei: cara, vamos testar o mesotrione, né, junto com o glifosato. E nós fizemos lá, não teve um controle 100%, mas ficou bom. Bom, porque se você fizesse uma sequencial, muito provavelmente você tinha chegado. É isso aí, ficou bom. Aí a gente observou, o milho saiu bonitinho. É que eu vejo muitas vezes, se você fizer na pré-semeadura do milho, aí tirou lá, faz ali na pré-semeadura do milho, aí você consegue carregar uma dose com mesotriona. Você tem tem botriona, que daria para você carregar uma dose também antes do milho e fazer. Pode fazer tranquilo. Dá para fazer também. O próprio topiralate, que é a Orofino, a Ihara estão trazendo, uma mistura isolado, fazer antes ali também, pensando no controle, vai ficar bom, trazendo doses adequadas. Aí é questão de ajustar custo depois e doses adequadas, você consegue fazer um manejo antes do milho interessante com esses inibidores de carotenoides. Tá. São bem interessantes nesse sentido. A gente está falando sobre ervas aqui resistentes. Cada hora nós falamos de uma. Né? Buva, tem relato de resistência à atrazina? Ainda não. Ainda não tem relato de resistência à atrazina de buva, tá? E você tem... Os principais relatos envolvem glifosato ainda, 2,4-D, dependendo da espécie, né? O próprio paraquat antigo, diuron, clorimuron, a LS de modo geral, mas você não tinha um problema ainda, não tem um problema ainda falando de atrazina, tá? Nem terbutilazina. O que a gente... esse ano eu vi alguns trabalhos no controle de buva no pré da soja, mas aí lá está escrito lá, de 60 a 90 dias antes, a mistura do mesotrione com a atrazina. É um produto pronto já. Isso, produto pronto, né? Calaris. Eu vi alguma área. Rapaz, ficou bom demais. Mas realmente é nessa época agora. Isso, porque eu aplico agora. Quando eu fui lá visitar a lavoura o ano passado, foi no mês de junho. O ano passado, lembro? Até inclusive nós estávamos lá, né, fazendo lá, começou a dar um chuvisqueirinho, que o ano passado choveu até mais tarde um pouco. E rapaz, ficou top mesmo. Foi um dos melhores controles. Foi a atrazina, o Calaris, e depois veio com o glufosinato. Foi um dos melhores sequencial que a gente viu. Não, e fica bom. Realmente é interessante, é um manejo assim. É que assim, o que a gente perdeu de atrazina, e aí a atrazina assim, trazendo com mesotriona encaixa bem, né? Até que a mistura foi desenvolvida pensando nisso. Mas o que a gente muitas vezes perdeu da atrazina ao longo do tempo de controle de buva? A gente fazia atrazina no milho pensando em controle só na soja tiguera. Então a gente joga 1,5 litro, se pensar na 500 ou 2 litros, para matar a tiguera de soja. Só que isso daí, pensando numa buva, não ia ter o mesmo efeito e outras ervas também. Então, pensando em ervas e plantas daninhas, a gente talvez tenha que caprichar um pouco mais essa dose de atrazina aí, uns 4 litros, 3,5 litros, subir um pouco mais essa dose para ela ficar mais robusta no controle de ervas, não pensar só na tiguera de soja. O que nós observamos, não sei se o Júlio chegou a observar isso também, quando a gente sobe a dose da atrazina, eu paro de funcionar o glifosato. Sim. Né? Então, assim, o que eu fiz em algumas áreas esse ano? Eu coloquei 5 litros por hectare. Falei, cara, aplica sozinho. Aplica melhor. Sozinho e depois você vem com o glifosato. Uma segunda. Né? Uma segunda. E teve áreas que eu até falei, cara, do jeito que está aqui, você colocar só esses 5 litros, mais uns 300 ml de mesotrione, nós já vamos resolver o problema. Já ajuda demais. E eu não entro com o glifosato. É isso aí. Porque os milho, a gente já está começando a ver algumas áreas que o pessoal dá uma atrasadinha, não sei se chegou a ver, Julinho, algumas atrasadinha na aplicação do glifosato, dando problema na espiga. Isso aí a gente observou, e assim, até realmente, o pessoal geralmente trabalha com subdose de atrazina. Se olhar na bula dela, a dose, se eu não me engano, acho que é de 4 a 6 litros. Isso, porque o pessoal trabalha de 2,5 a 3. Eu não sei se você tem observado o efeito de pré-emergência quando você está aumentando essas doses de atrazina mais para frente. E essa questão do glifosato aí, acho que até o professor Sérgio esteve aqui, foi uma questão que ele abordou muito. O pessoal atrasando um pouquinho essa aplicação de glifosato e realmente dando problema na essa semana agora, um representante de uma empresa aí de milho foi olhar um milho num cliente que reclamou desse. Quando ele bateu o olho na espiga, ele falou assim, aqui atrasou a aplicação do pós-emergente.
Aí o sócio meu que estava junto falou assim, atrasou. Ele falou, ó, isso aqui é o problema do glifosato. Então, assim, o cara, a experiência, né? Ele bateu o olho e já falou isso. Então, de fato, acontece isso. Você falando a respeito da atrazina, quando eu vim para Jataí, eu achei estranho, porque quando eu cheguei em Jataí era isso, 1,5 litro, 1 litro, 2 litros de atrazina. Meu pai está acostumado a trabalhar com outra dose. Quando eu estava em Chapadão do Céu, lá em Chapadão do Céu plantava-se muito milho verão. Então lá a gente trabalhava era com 4,5 litros, 5 litros de atrazina no pré-plantio ali, era plantava e aplica, né? Até na época o Dual ainda não era Gold, né? Sim. Era só o Dual. E acontecia, não tinha o S. E acontecia muito de fito, né? De dar fito no milho, né? Mas era uma dose cavalar, sim, Júlio. E a gente conseguia tirar o milho no limpo. A gente tirava, fazia lá só, depois um Sanson, que não tinha ainda, o mesotriano a gente não tinha na época, né? Isso foi em 97, 98. Assim, que eu sou novo na lavoura, não é que eu sou velho de idade, não. Né? E, assim, você tocou num ponto aí da dose, né? E talvez deixar um resíduo numa soja, no que vem depois ali, né? Uma dose da atrazina muito alta. O que o pessoal andou reclamando em algumas regiões, eu falo lá Rosário, por exemplo. Dependendo da marca da atrazina, e aí muitas vezes a gente vai ter que entrar em formulação, ela deixando sim um período mais longo ali, um problema para a soja ali. A atrazina que eles estavam acostumados de mercado, já antiga, não dava. Esse problema mesmo com dose mais alta, essa mais nova deixando. Assim como eles relataram lá que teve problema, por exemplo, com fluroxipir, que fala-se ali em 2 dias antes da soja, né? Ele isolado, dependendo da marca, dando problema, e não aquela mistura pronta dele com o cletodin. Não dando, você conseguindo fazer 2 dias mais tranquilo. Então, formulação muitas vezes vai ser importante nisso daí. Então, assim, tem várias empresas fazendo trabalhos nesse sentido aí, ou várias fazendas grandes, vários grupos, né? Grupos de usina se reunindo para fazer trabalho, para mostrar qual glifosato realmente que funciona para matar a cana de açúcar ali, ou que eles quiserem renovar o canavial, porque tem glifosato que não está dando o mesmo resultado que eles tinham. Então, o glufosinato também é um exemplo muito grande disso, dependendo da marca. Normalmente você vai ter 3 ou 4 marcas que tem um funcionamento ali, contando, lógico, a principal marca ali. As demais, você tem que aumentar de 5% a 20% a dose para você fazer o mesmo efeito da marca principal. Então, a formulação, eu estava vendo sobre esse negócio de formulação mesmo. O pessoal está batendo muito fechado em cima de formulação, falando, gente, nós temos produtos mais antigos no mercado, com formulação novas, que estão funcionando muito melhor. Mas tem essas formulações de xing-ling aí que não está indo bem. Exemplo, essa semana retrasada, nós fizemos uma atrazina, que eu nem sei que marca que é, um cliente comprou, não matou a erva de Santa Luzia. Não tem nada nela. Já com a tradicional você conseguia um efeito. Então, assim, a gente já está acostumado com as tradicionais de marca que a gente conhece, né? A fazer e dar resultado. Então, infelizmente, é a formulação mesmo de alguns produtos, né, que está ajudando a resolver. Porque se a gente pegar um clomazone mesmo, pega o clomazone antigo, sim, e pega o novo agora. Pô, o novo eu posso aplicar em pós-emergente, né? Eu tenho um residual dele maior aplicado no pré. Então, assim, a formulação hoje é uma das coisas muito importantes. E o exemplo até que o professor deu, o problema que a gente tem na região aqui é o time entre a gente manejar a planta daninha e aplicar. Então, cresceu muito o uso de fluroxipir. Sim. Aí, no produto formulado, você pode aplicar e no outro dia já entrar plantando. Então, talvez onde muita gente começou a usar o fluroxipir de outras marcas para poder ter essa janela de plantio, e onde foi que relatou esses problemas aí. Vai ser muito importante isso daí. Mas é muito bom aqui, ó. Pessoal, o bate-papo tá bom. Se deixar aqui, vai longe, né? Não, acho que 2, 3 horas, tranquilo aqui, né? O bate-papo tá muito bom, mas estamos chegando ao final aqui. Eu quero agradecer demais ao Dr. Edson, que quando eu comentei com o pessoal da Priori Sementes, que eu fiquei sabendo que o senhor estava aqui, quando me falaram, o Dr. Edson vai estar aí amanhã, até perguntou se a gente poderia bater um papo. Eu falei, não, quero bater um papo com ele, mas no podcast, né? E aí a gente conversou, então eu quero agradecer demais ao senhor, ao pessoal da Priori, não só na pessoa do Júlio, mas também na pessoa do meu amigo Feijão, né? Eu brinco sempre com o Feijão. O Feijão está me devendo a gente sentar e tomar um vinho junto, porque ele fica só correndo de mim. Mas agradecer ao Feijão por ter
dada a oportunidade do professor Edson estar aqui. Professor, eu queria deixar aqui com o senhor as considerações, aqui, suas considerações finais aí. Só finalizando assim, depende da cultura, depende da planta daninha, às vezes é melhor você evitar. Eu costumo falar que nesse talhão que ele falou que inviabilizou o arroz, eu vi outros. Então, quando o pessoal, aqui mesmo em Piranhas, lá em Padre Bernardo, pivô de arroz, onde tinha muito, mas muito pé de galinha. Eu costumo dizer que é uma galinhada. Se tiver o pé de pequi, então tá uma galinhada. Você tem pé de galinha, você tem arroz, se tiver o pequi, já tá pronta a galinhada. Então é preocupante, assim, muitas vezes a cultura que você vai entrar é a planta daninha. E outro, para finalizar, realmente, assim, deixar para o pessoal o seguinte: a empresa que trabalhou o RR muito tempo e que lançou ela no mercado, demorou aí 20 anos, mais ou menos, até chegar no sistema de colocar, gastou milhões. Para lançar a soja RR, depois o milho RR, o algodão RR. E a natureza foi tão sábia que em pouco tempo ele já lançou a buva RR, já trouxe aí o capim amargoso RR, agora está com pé de galinha RR, caruru RR, então picão RR, então está trazendo cada ano um lançamento novo. Um lançamento novo. Então não dá para a gente brincar com a natureza e tudo, a gente procurar fazer sistemas de manejo, né? Procurar trabalhar sistema de manejo integrado, desde o preventivo, desde o manejo mecânico muitas vezes, um manejo aí cultural com coberturas e espaçamento, plantio na época correta e um químico bem correto. Esse seria para finalizar mesmo, Alessandro. Ok. Júlio, as considerações finais aí. Bom, agradecer você, a oportunidade de estar participando, agradecer o professor Edson também, agradecer também o André Sobral, o pessoal do Ouro Fino, né, que possibilitou a vinda do professor Edson aí, e falar assim, a gente tem que cada vez ir mais atrás de conhecimento, porque imagina, a gente está falando de pé de galinha, a gente está falando de caruru, a gente está falando de andropógon, todas as plantas que têm difícil controle. A gente está falando de uma soja que vai ser resistente a 5 herbicidas. A gente está falando de um milho que daqui a uns dias vai ter milho resistente a FOP, vai ter milho resistente a glufosinato, vai ter milho resistente a glifosato. Então, até o planejamento nosso, a gente vai ter que pensar melhor. E assim, o manejo de plantas daninhas, dependendo do manejo que for fazer, dependendo do problema que for na área, a gente viu que aumentou consideravelmente o custo. Então, acho que o conhecimento cada vez mais vai fazer o diferencial dentro da lavoura. É onde pessoas igual o professor Edson aqui agrega muito no nosso negócio. E colocar à disposição, se alguém quiser fazer alguma visita na fazenda ou precisar de alguma informação, a equipe do Prior está. Eu vou querer ir lá ver essa área que você está resetando lá. Então você já fez o convite, eu vou lá. Está convidado, vamos lá. Avisar o pessoal também que dia 13 de junho aí vai ter o dia de campo da Priori. Né? Vai, daqui uns dias vai ter o dia de campo da Priori e a gente vai começar a divulgação nas mídias. Vai ser um dia de bastante conhecimento, inovação, troca de ideias e depois o almoço com um churrascão que não pode faltar, né? Opa! Mas beleza, gente. Estamos chegando ao final aqui. Agradecer novamente a vocês aí, a Ouro Fino, que disponibilizou a vinda do professor aqui, a Prior Sementes por ter tirado esse tempo aqui, na pessoa do Julinho, né? E é assim, pessoal. Até o próximo agora, se Deus quiser. Ok?